Eu entrei lá na Fundação Getúlio Vargas, né, como para poder estudar administração de empresas. E na época ainda não tinha muita ideia assim do caminho que eu queria seguir. Esse mundo financeiro, para mim, eu conhecia zero, tá? Assim, Uhum. é, meu pai sempre foi executivo ali de empresa e tal, então eu conhecia mais ou menos ali o caminho dele e o mundo financeiro ainda era distante para mim. E aí fui seguir na faculdade, meu primeiro estágio, né? Primeiro e único, né? Fiz um estágio só. Foi na antiga Kodak, né? Que era uma empresa multinacional americana. E ali eu passei pela área de marketing, depois uma parte mais de planejamento estratégico, passei um pouco na área comercial também. Acabei sendo efetivado ali antes de me formar e tal. Mas na faculdade eu tinha uma afinidade muito grande ali com as matérias financeiras, né? Então, sempre gostei muito de contabilidade, finanças, aí fazia a conta de avaliação de empresas. Na própria Kodak, quando pensava planejamento estratégico, né, tinha que tentar pensar ali, né, o quanto que a empresa ia vender, qual o resultado que ia ser gerado, né? Então, essa afinidade toda acabava me chamando a atenção, e eu tinha o contato acadêmico lá, enfim, né, da GV, com as matérias e tal. E aí eu achei que eu deveria seguir mais para esse caminho, né? É, mas a parte de bolsa no Brasil, assim, especificamente, ainda era pouco desenvolvida, né? E tinha muito poucas gestoras. Eu tinha um professor, né, que deu uma matéria de private equity lá na GV na época, né? Conhecia gestores e tudo mais, ele começou a me apresentar. E, enfim, eu tava naquela rotina de trabalhar numa multinacional americana e tal, enfim, né? Era uma dinâmica, enfim, de uma empresa grande, mais burocrática, estruturada, enfim, né? É, e aí, quando eu tive a oportunidade de bater um papo, né, com o pessoal da Tapon, eu fiquei encantado, né? Assim, na época, o Zeca, né, que é o fundador, o gestor, ele tinha mais ou menos, quando ele começou a empresa, uns 24 anos, né? Super jovem. Caraca. O mercado de ações era muito pouco desenvolvido, né? E ele tinha conseguido botar o fundo ali de zero para quase 500 milhões ali, ele junto com outros dois sócios dele, que eram da mesma sala que ele lá na faculdade. Então, assim, ele e mais dois, né, em três ali, conseguiram fazer um negócio relevante. É, e aí ele estava, enfim, criando novos produtos e tal, e chamando mais gente. Então, no momento que eu cheguei lá em 2004, a empresa já não era mais os três, já tinha, sei lá, 9, 10 pessoas, mais ou menos. E todo mundo, assim, jovem, enfim, querendo empreender, fazer a coisa ali acontecer. E eu, na hora que eu pisei ali, senti a vibração ali daquilo, né? Assim, aquele ambiente, e as pessoas, eu vi, pô, só gente inteligente construindo negócio. É, é, cara, eu falei, nossa, eu quero muito trabalhar aqui, quero estar aqui. E aí eles me fizeram uma proposta, me convidaram lá para poder trabalhar. É, Na época me ofereceram um salário que era metade do que eu estava ganhando lá na Kodak. Puta, para mim foi irrelevante. Eu falei, vamos embora, o que eu quero é sentar aqui junto, aprender e construir. E foi muito bom. Então ali eu não, então, ou seja, eu entrei no fundo de ações, mas cara, não conhecia muita coisa de ações, tinha aprendido alguma coisa ali de avaliação de empresas na faculdade. O professor de private equity que tinha ajudado a fazer a ponte, o mercado incipiente, e, putz, vamos ver no que dá, né? Uhum. E aí foi super legal, tipo, consegui entrar lá primeiro olhando empresas small caps, né? Então eram empresas de pequena capitalização, que na época era pequena, pequena mesmo, assim, era empresa, a gente olhava empresas que negociavam assim na bolsa num dia 5, 10 mil reais, 20 mil reais, assim. Hoje em dia, na hora que a gente fala, né, de uma small cap, a gente está olhando empresa que negocia, sei lá, alguma coisa na casa aí de 1 milhão, 500 mil por dia, né? Era outra magnitude. Uhum. E aí a gente começou a olhar aquilo tudo, foi dando certo, a gente conseguiu encontrar ali algumas oportunidades interessantes ali de investimento. É, eu, pessoalmente, fui bem avaliado ali e tal. Eu comecei, depois dos small caps, a olhar empresas ali para o fundo principal. E em cerca ali de mais ou menos um ano e meio, eles me convidaram para poder entrar na sociedade, né? Uhum. E aí foi super interessante. E aí chegou naquele momento ali que foi, isso era final ali de 2006, mais ou menos,
E naquele momento a Tarpa eram em 7 sócios, né? E aí acabou que eu e mais 2 a gente decidiu sair para poder montar uma outra gestora. Chamava Cox Capital. A gente achou que tinha oportunidade de montar um novo negócio. De novo, essa energia, né, do empreendedorismo, de construir um negócio, enfim, tudo mais, chamou muita atenção, né? Um mosquitinho ali que ele te pica na hora Uhum. que pegou, não tem mais volta, né? E aí fomos lá, montamos a Cox, né, no começo de 2007. A Cox, ela teve um bom sucesso ali no início dela, então assim, era um período que a Bolsa Brasileira estava muito boa, muito forte, né? Esse período todo aí, né, que eu comentei, né, do que eu entrei ali de 2005 até 2008 ali, foi um período muito favorável, assim, né, do mercado. O mercado de capitais brasileiro se desenvolveu muito, né? Uhum. Então você teve uma série de empresas novas sendo listadas. O Brasil era um mercado, assim, que estava completamente fora do radar do mercado financeiro global como um todo, né? E ele passou a atrair muito capital. Então, enfim, a gente começou a ver a bolsa andando, o próprio dólar caindo. Teve um fluxo ali que foi muito positivo também para commodities e tudo mais, né? Uhum. Então foi um período bem interessante. E a gente começou a Cox, na época assim, ainda tinha poucos fundos de investimento independentes, enfim, ainda não era uma coisa tão comum. A gente conseguiu ter um bom sucesso ali no início, a gente saiu de zero ali para alguma coisa próxima, sei lá, 150 milhões mais ou menos ali, em cerca de um ano e meio mais ou menos de empresa, sendo que 150 milhões, né, na hora que você pensa quase 20 anos atrás, era um volume muito mais significativo, né? Seja por inflação e tudo mais. E até na época, né, na hora que você olha assim, a indústria, né, a regulação de um fundo, de uma gestora e tal, era tudo muito mais simples, né? Então você tinha um custo efetivo para poder colocar aquele negócio de pé que era mais baixo. Uhum. E aí veio a crise do Lehman Brothers, né? Então, em 2008 acontece lá o evento lá do subprime lá nos Estados Unidos. E aí aquilo foi uma pancada, porque realmente assim você teve um momento onde criou-se dúvidas sobre a economia americana, né? Assim, no mundo. E aí isso acabou trazendo a reboque também, enfim, Europa, o mundo desenvolvido como um todo, né? E aí foi uma pancada, assim, coisa de, sei lá, 2 meses mais ou menos, eu acho que a gente viu a bolsa cair ali, sei lá, 60 e poucos por cento, sabe? Foi muito relevante. E pra gente que estava com o negócio ali recém-construído, mas ainda não tão bem reforçado, né? é, Foi uma pancada forte, né? Porque você imagina, né? A cota do fundo caiu parecido com a bolsa ali, os 60%. Aí a gente teve um volume grande de investidores que resgataram do fundo também. Então, assim, na prática, a gente estava ali, sei lá, com mais ou menos uns 160 milhões, em coisa de, sei lá, 3, 4 meses, tinha voltado para uns 40, mais ou menos, né? Então foi uma pancada significativa. Uhum. E naquele momento você não tinha muita visibilidade, assim, de recuperação. Você fala, cara, puta, como é que vamos sair dessa, entendeu? Assim, era um problema grande ali a ser resolvido, tanto que toda a parte assim macroeconômica lá dos Estados Unidos, né, assim, o processo de chama QE, né, quantitative easing, enfim, tudo mais, foram meio que inovações, né, para poder sair desse processo lá na economia americana. Bom, então no meio dessa situação toda, a gente era em 3 sócios, né? Aí a gente olhou e falou, cara, bom, não sei, talvez com essa volta aqui de patrimônio, não sei se a estrutura funcionaria dessa forma. Uhum. É, eu que tinha assim, eu tinha 24 anos quando a gente começou ali a Cox, né? Esse período aí eu tava com mais ou menos uns 26, mais ou menos. Tinha ali morava ainda na casa dos meus pais, então tinha uma estrutura de custo mais leve. Mas, assim, meio que todo o dinheiro ali que eu tinha conseguido juntar nesse período todo aí de Tarpon, mais Cox e tudo mais, é, eu voltei para trás assim 95%, entendeu? Assim, porque foi a queda do fundo, mais as ações da empresa que eu tinha comprado, né? Da participação. Mas enfim, mas a gente acabou tendo uma decisão ali de que precisava reestruturar ali o negócio, então eu acabei saindo
Teve mais um outro sócio fundador, saiu também. A empresa continuou com um dos 3 sócios, o Rodrigo. Ele construiu uma história de sucesso depois, que foi super interessante. E aí, nesse período aí que eu tinha saído, mais ou menos na mesma época que a gente estava começando a Cox, tem um outro sócio meu que foi muito importante aí na minha vida, que é o Maurício Bittencourt, foi o fundador ali da M-Square Brasil, que depois mudou o nome para Velt, né? Ele estava começando também a gestora mais ou menos no mesmo período. Ele começou ali uns 8, 9 meses depois da gente. E a gente já se conhecia, tinha uma afinidade muito grande ali de como investir o capital, o perfil de empresa que a gente gostava, né? E aí, no momento em que eu saí ali, decidi sair da Cox, enfim, né, nesse processo aí, eu comecei a conversar lá com o Maurício, e aí ele me convidou para poder ir lá para a M-Square. E aí eu fui para lá em 2009 mesmo. Nesse período aí, ainda estava um período assim muito depreciado de mercado, né? Por conta dessa questão lá da crise. O Maurício especificamente tinha ali um investidor que, enfim, já conhecia ele há muitos anos e que resolveu fazer um aporte relevante no fundo nesse momento ali de baixa. E aí, na hora que a gente pega ali 2009, ali na hora que você começa mais ou menos na metade do ano, você começa a ter um pouco mais de visibilidade, que as coisas iam começar a se engrenar, né? Então, assim, os Estados Unidos teve uma recuperação mais lenta no processo, mas o Brasil, que estava muito exposto a commodities, emergentes, enfim, tudo mais, ele acabou se beneficiando, né? A China colocou muito estímulo também na economia nesse período, isso foi muito bom para commodities, etc. Mas resumindo, 2009 acabou sendo um baita ano, né? Assim, então foi um ano assim para fundo subir mais de 100%, muito mais do que recuperar a queda que tinha tido antes. E eu, enfim, entrei lá na M-Square. Num primeiro momento não era sócio, e aí no final de 2009 fui convidado a entrar na sociedade. E aí depois eu passei lá de 2009 até 2016. Então eu fiquei lá 8 anos e meio. Comecei como um sócio pequeno lá em 2009. Aos poucos fui construindo a minha participação. Saí da empresa no final ali de 2016 como segundo sócio mais sênior lá da M-Square Brasil, né? Na época que depois mudou o nome aí para Velt, né? E aí, nesse momento, para mim, foi um momento muito positivo, né? Assim, eu consegui aprender muita coisa nova ali com o Maurício, de investimentos, seja de um empresário também, de dono de uma gestora de investimentos. Então, acho que a capacidade dele ali de construir o negócio em si, seja o perfil dos clientes que ele queria montar, o como ele queria estruturar a empresa, o perfil operacional, o compliance, enfim, né? Eu acho que tinha várias frentes ali de preocupação da forma como estruturou o negócio, que eu acho que ele conseguiu fazer muito melhor do que o que a gente tinha feito na Cox, nós 3 ali, da forma mais simples ali, dentro da nossa intuição, né? E o processo de investimento em si dele acabou sendo muito positivo nesse período. Então, acabou sendo um período bem razoável assim, para o mercado brasileiro, mas para o fundo em si, M-Square, né, na época, foi excelente. A gente conseguiu acertar muitas histórias ali, mesmo em alguns momentos ali que o mercado estava bastante desafiador. E isso acabou ajudando a gente a construir a reputação, enfim, a crescer o negócio. Quando eu entrei, o fundo devia ter alguma coisa como uns 150 milhões. Quando eu saí, estava perto de 5 bi, mais ou menos. Então, assim, teve uma evolução bem positiva. Então, para mim, foi um período muito importante, assim, de aprendizado, de crescimento, onde eu consegui também construir um patrimônio importante. E tudo isso me criou as condições para aí depois fazer empreender novamente na Kiron, né? Começar um novo negócio, que sempre foi a minha vontade, né? Enfim, desde lá de trás, mas aí de uma forma muito mais estruturada. Sim. Já tendo uma experiência mais longa no mercado, já tendo a possibilidade de construir uma reputação, de entender melhor ali alguns aspectos importantes da gestão desse negócio, e tendo também um patrimônio pessoal que conseguia segurar ali se o mercado, enfim, passasse por um período muito
difícil e que, enfim, a gente não tivesse que ficar pelo caminho, né? Porque, Uhum. enfim, a situação da Cox foi uma situação que, eventualmente, se eu já tivesse um patrimônio maior, enfim, tudo mais, eventualmente, talvez eu poderia ter insistido um pouco mais, entendeu? Sim. Então esse momento ele foi muito importante, entendeu? Boa. E aí ali a gente começa a história da Kiron, enfim, que é hoje a empresa, enfim, que eu sou lá o portfólio manager, fundador, e aí a gente está aí no mercado aí há aproximadamente aí 10 anos, né? Vamos fazer aí dia 7 de setembro agora, o fundo completa Que 10 legal. anos aí de história. Caraca, é tempo de história, hein? É Tempo de tempo. investimento.